Que Deus abençoe você, que o Papai do Céu conduza a sua vida constantemente e que a palavra de Deus, preencha o seu coração no dia de hoje. Não sei como foi que você chegou aqui, mas eu espero que pelo poder de Deus você saia com um pensamento diferente. Amém? Deus abençoe sua vida. Sei que a gente já orou, mas a gente vai orar novamente. Eu vou pedir ajuda aí do pessoal da sonoplastia. Eu esqueci lá em cima da mesa da pastoral, o passador, por gentileza, me ajuda. E a gente vai orar nesse momento. Fecha teus olhos aí e vamos orar. Querido Deus, obrigado, Pai, pelo dom da vida. Obrigado pelo privilégio, Pai, em te servir. Hoje nós estamos aqui na tua casa, nesse lugar tão especial, que a gente tem um privilégio de ouvir da tua palavra. E hoje, Pai, como teu mensageiro, como teu instrumento, eu me entrego em tuas mãos para que através desses lábios, as palavras que sair e as palavras que estiver contida aqui no teu livro, Pai, nesse livro tão especial que é a Bíblia, possa fazer diferença na vida de cada um que aqui está. Eu não sei como eles chegaram, mas eu te peço, Pai, se for da tua vontade, conforme o teu querer, eles possam sair daqui restaurados e com a certeza de que o Senhor falou com eles. Por isso, esteja nesse momento, Santo Espírito, sobre nossa vida, esteja abrindo nossa mente e o nosso coração. E, por favor, não nos deixa, Pai, que a gente perca o nosso foco em Ti. Em nome de Jesus, amém. Queridos, salta aí, Nivaldo, obrigado. O tema que eu quero falar hoje com você é um tema que eu gosto bastante, que é sobre parábolas. E aí, se você já está com a sua Bíblia aí, você já pode pegar ela e abrir nesse texto aí. Mateus capítulo 13, verso 47 ao verso 50. E aí, quando eu estava imaginando, pensando e orando sobre esse sermão, me veio algumas imagens do passado que eu vou mostrar para você. Mas o fato é que pelo fato de Jesus ter contado parábolas para aquelas pessoas daquela época, era porque ele é especialista. Por quê? Porque sabemos que Jesus ele sabia como chegar ao coração de cada pessoa. E não é à toa que ele usou parábolas para chegar ao coração daquelas pessoas. Por quê? A maioria dos seus discípulos eram o quê? Pescadores de peixes. E Jesus chamou eles para ser pescadores de homens. E também a grande multidão, eu fico imaginando que ele trabalhava, ou pelo menos já tinha algum parentesco com alguém que trabalhava dessa forma, com a pesca. E ali, Jesus, sendo Jesus, ele resolveu chegar ao coração daquelas pessoas contando a parábola da rede. E aí, essa parábola da rede, ela me fez lembrar de alguns momentos que eu vivi na minha infância. Momentos esses lá no Ceará, que eu aproveitei bastante e eu sinto bastante falta também. Assim como talvez você sente falta da sua infância. Não sei como foi a criação dos adolescentes que hoje têm minha idade aqui nessa região, mas eu me lembro que eu aprontava bastante. E eu aprontava bastante nos famosos açudes que a gente chama lá, que acho que aqui talvez possa ser outro nome, não sei, mas açude nada mais nada menos é do que uma represa que tem uma aglomeração ali de água. E ali eu pescava bastante com os meus amigos. E uma dessas imagens que me marcou bastante, nos momentos, foi quando eu estava ali à tarde, ali, pela manhã, não me recordo qual foi o horário, com meus amigos pescando, ali pegando alguns peixes. E aí a gente utilizava a famosa vara, né? Pegava ali um pedaço de pau ou uma vara de bambu, e ali a gente ia pescar naqueles riachos, naqueles açudes que tinha ali. E eu, como um bom pescador, manuseava todas as técnicas e habilidades ali, eu tinha perfeitamente, coloquei a vara para trás, para jogar o anzol, e o anzol veio aonde? Na minha famosa orelha. E ali ficou um pouquinho de cicatriz. Então, minha especialidade não era pesca, você já observa por isso já. Porém, tinha naquela época alguns peixes que eu gostava bastante, que era para o nosso consumo, que a gente aproveitava ali, levava para casa e levava para a mãe, ali, como diz lá no Ceará, torrar ou fritar, aí em outros lugares também, né? E eu quero mostrar algum deles para você. Por exemplo, esse aqui, talvez você já conhece, que é a famosa rede, exatamente. Então, é a famosa rede, o pessoal usava bastante isso. Talvez em algumas outras regiões, como o Norte e Nordeste, mude de nome. Por exemplo, isso aqui agora, a gente chama de galão. Não sei se você recebe esse mesmo nome aqui, mas isso aqui a gente chama de galão, que pegava de uma ponta a outra e ele deixava basicamente um dia.
E no outro dia, o camarada, o pescador ia lá e retirava e vinha cheio de quê? Peixes. E aí, tinha isso aqui. E dentro desses peixes, tinha esses aí que vem também, que é o famoso, que vocês conhecem aqui como? Tilápia. Lá no Ceará, a gente chama como cará. E a gente pegava bastante. Era bom também na panela, hein? Só o filé. E aí, a gente pegava bastante desses também. Porém, tinha esse aqui também que vinha, que a gente pegava de um manuseio diferente. Gente, esse pegava numa garrafa. Eu não trouxe a garrafa aqui, eu não vou mostrar para você, mas tinha uma técnica. A gente pegava a garrafa ali, fazia um buraco no meio dela, colocava farinha e colocava ali no açude. Que é a famosa, como vocês conhecem aqui? Lambari. Lá a gente chama de piaba. Então, tem essa piaba aqui também, que a gente pegava bastante. E isso aqui dava bom com a farofa, era perfeito. E tinha isso aqui também, que não era para o nosso consumo. Eu não tive coragem, nunca tive coragem de comer. Como é o nome disso aqui, vocês conhecem? Como? Cascudo, e também lá a gente conhece como bodó, que a gente conhece como peixe de lama. Né, ali, então, não era para o nosso consumo, a gente não aproveitava. E eu nunca tive a oportunidade, graças a Deus, de comer, porque eu tinha nojo desse negócio aí. Mas por que eu estou contando isso? Porque a parábola, ela faz essa semelhança. E a gente vai entender aqui agora, a gente vai ler. Eu vou pegar aqui minha Bíblia, e você pode pegar a sua Bíblia aí também, Mateus capítulo 13, se você não abriu, e do verso 47 ao verso 50, e a gente, por meio dessa parábola, a gente vai extrair algumas lições espirituais para a nossa vida no dia de hoje. Mateus capítulo 13, verso 47 ao verso 50, que diz o seguinte... Eu vou abrir aqui minha Bíblia, mas também vai aparecer aí na tela e você me acompanha aí, tá bom? O verso 47 diz o seguinte: o reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que foi lançada ao mar e apanhou peixes de toda espécie. O verso 48. E quando já estava cheia, os pescadores arrastavam para a praia e, assentados, escolheram os bons para os cestos e os jogavam fora os ruins. O verso 49 fala o seguinte: e assim será no fim dos tempos. Os anjos sairão e separarão os maus dentre os justos. E o verso 50, os lançarão na fornalha acesa. E ali haverá choro e ranger de dentes. Conseguiu captar aí? Já passei aqui demais. Mas o seguinte, o que a parábola está querendo falar para mim e para você é o seguinte, que a rede é lançada aonde? Ao mar. E quando a rede é lançada ao mar, vem peixes bons e peixes ruins. E eu fico imaginando, naquela época, Jesus contando essa parábola para os discípulos e para aquelas pessoas que estavam escutando. Porque eles entendiam muito bem sobre pesca. Então, Jesus, de uma forma tão especial, deixou uma grande lição espiritual para a vida deles. E ali, ele fala, e ele contou, que a rede é lançada ao mar, vem peixes bons e peixes ruins. E eu fico imaginando, e a Bíblia também fala isso, que os peixes bons ali eram para o consumo. Eu não sei você, mas a gente, como adventista do sétimo dia, pelo menos não era para comer todo tipo de peixe. Certo? Porque segundo ali a Coríntios, fala ali de uma classe de peixe que a gente pode comer ou não pode comer. Então, eu fico imaginando que naquela época eles já tinham essa compreensão certa dos peixes que poderia comer ou não. Mas não entra agora essa questão. E eu fico imaginando também que aquelas pessoas, ao pegar aqueles peixes, talvez muitos ali contando, ao pegar os peixes, eu fico imaginando que os ruins eles colocavam para o descarte. Não, isso aqui não serve. Esse aqui não serve para mim, isso aqui não vai servir para a gente. E aí Jesus, sendo Jesus, e ele de forma ali surreal, contando essa parábola, conseguiu chegar ao coração daquelas pessoas. E ele fala que essa rede é lançada ao mar. E o engraçado é que quando Jesus quis falar que essa rede é lançada ao mar, ele simplesmente fala o seguinte, o evangelho é agora lançado para todo mundo. E hoje, louvado seja Deus, porque você faz parte. E se você não faz parte ainda, que possa chegar o seu momento também. Hoje a gente faz parte de um movimento mundial, que é a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Amém por isso? E essa igreja, ela prega o evangelho praticamente a todo mundo. Onde não tem igreja, mas talvez possivelmente tem uma pessoa infiltrada lá pregando o evangelho. E aí Jesus compara que o reino dos céus é essa rede lançada ao mar. E nós entendemos hoje e compreendemos que o evangelho foi lançado em algum momento na sua vida. E você está aqui hoje, amém por isso? O evangelho encontrou você está aqui.
E se você está aqui é porque em algum momento o Espírito Santo trabalhou no seu coração para que você pudesse ter a decisão de estar aqui nesse colégio no dia de hoje, louvando e exaltando o nome de Deus. E aí, como o evangelho é lançado ao mar, o que acontece? É lançado, e a parábola conta o quê? Vem peixes bons e peixes ruins. E agora, o que a gente pode tirar como lição? Queridos, hoje, no ambiente que eu e você estamos, aqui a igreja, existem pessoas boas, infelizmente. Eu não estou falando que você é ruim, e quando eu falo igreja é um contexto geral. Dentro da igreja, existem pessoas boas e pessoas ruins. Então, o que Jesus estava querendo falar é que quando a rede é lançada ao mar, o evangelho é lançado ao mar, várias pessoas aceitam. E várias pessoas vêm para dentro do ambiente da igreja. Vêm para o ambiente do evangelho. Porém, como é que acontece a divisão? A divisão depende de mim? A divisão depende de você? Não depende de mim nem de você. A Bíblia fala que a separação, que na verdade vem peixes de todas as espécies. Então, digamos que esses peixes aqui agora, de todas as espécies, pode se incluir eu e você. Eu e você estamos aqui. Eu e você estamos em preparação para o céu. A gente vai conseguir chegar lá? Amém? Esse é o nosso desejo. Porém, a gente sabe que não é fácil a nossa caminhada. E aí Jesus quis falar o seguinte, olha, pessoas boas e pessoas ruins, vêm e elas estão juntas. E aqui dentro da igreja, agora nesse contexto aqui, você sabe das suas dificuldades, você sabe das suas lutas, você sabe das suas aflições. Mas eu espero que, apesar das suas fraquezas, eu também, apesar das minhas lutas, eu não fique fora do céu e você não fique fora do céu. Porém, a rede foi lançada, eu e você aceitamos, e agora estamos aqui. E a gente precisa entender que, embora a gente esteja aqui na igreja, a separação não depende de nós. A separação pertence a Jesus. O nosso papel não é separar. O nosso papel é o quê? Anunciar. Então, eu e você temos uma missão aqui nessa terra. E essa missão é o quê? Anunciar o evangelho. Eu sei que é bem verdade que a gente tem nossas lutas e nossas dificuldades. E acontece muitas coisas no ambiente da igreja. E talvez em algum momento você já decepcionou com alguém, ou quem sabe com um líder religioso, ou com um irmão que fez alguma coisa, e você acabou desanimando na fé. E você achou, essa pessoa é pecadora. Criatura, essa pessoa é pecadora igual tu, igual eu. Por isso a gente precisa entender que a separação não depende de mim, e a separação não depende de você. Porque quando não entendemos isso, a gente compreende que o único que pode nos salvar é quem? É Jesus. E isso a gente precisa ter bastante em mente. A separação, quem faz é Jesus. E aí a gente começa a tirar algumas lições para a nossa vida. Queridos, por favor, em nome de Jesus, ao invés de ajudar a pessoa, ao invés de derrubar a pessoa, na verdade, ajude ela. Se a pessoa já está no chão, estenda a mão e diga, vou te ajudar. Mas não seja aquele tipo de pessoa que ao invés de olhar para a pessoa e ver que ela já está no chão, detonada pela vida que ela está levando, você chega lá e fala e detona mais a pessoa ainda. Mas seja aquele tipo de pessoa que levanta ela diante das lutas que tem passado. Porque só Deus sabe aquilo que ela tem vivido, só Deus sabe aquilo que ela tem praticado. E eu e você, como os conhecedores da palavra, como seguidores de Jesus, temos essa oportunidade de ser um agente ali de um canal de bênção na vida dessas pessoas. Porque a separação não depende de mim. A separação não depende de você. Eu estou já na igreja já em média uns 10 anos. E assim como eu, talvez você já escutou muitas pessoas relatando que saiu já da igreja por causa de pessoas. Por causa de pecados dos outros irmãos. Queridos, não se afaste de Jesus por causa disso. Esteja no ambiente da igreja unicamente por causa dele. Porque quando a gente entende isso, a gente já tem na nossa mente que a igreja, ela faz parte, e as pessoas que estão nela, na verdade, são pessoas falhas, que a qualquer momento pode cair. Porém, quando eu e você temos isso em mente, entendemos que, embora ela caia, a gente precisa olhar para quem? Para Jesus, unicamente para Ele. Porque, infelizmente, a igreja é de Deus, mas os membros, as pessoas que estão nela, que são eu e você, somos pessoas falhas. Por isso, a separação não depende de mim, a separação não depende de você. A separação depende unicamente de quem? De Jesus. E aí, a gente entende também que esses peixes bons e esses peixes ruins são duas classes de pessoas, que quando Jesus voltar, que são unicamente quem? Vai ser o salvo
ou perdido. Eu espero, em nome de Jesus, que eu e você estejamos no grupo dos salvos. Amém por isso? É difícil? Sozinho mas com Cristo a gente pode conseguir. É um dia de cada vez. Se eu falar aqui para você que a nossa vida é 1000 maravilhas, eu vou estar mentindo. Porque a gente tem dia que a gente quer matar um dragão. A gente não tem um dragão na frente, mas a gente quer matar uma pessoa. E você sabe muito bem disso. Tem dia que você não quer orar na cara daquele indivíduo. E muitas vezes você alimenta o ódio no coração. Queridos, em nome de Jesus, a gente precisa olhar unicamente para Ele. Se a gente olha para as pessoas, se a gente guarda rancor no nosso coração, se a gente guarda o ódio, eu nem vou falar de quem isso é artimanha, porque de Deus não é. Então, pelo amor de Deus, criatura de Jesus, permita e faça parte do grupo dos salvos. É um dia de cada vez, é uma oportunidade que eu e você temos. Porém, com Jesus tudo se torna mais fácil. Mas parece que para algumas pessoas tudo se torna mais difícil. E aí a gente precisa entender que esses peixes bons e esses peixes maus representam o grupo de salvos ou perdidos. Representa eu e você quando Jesus voltar. Eu sei que o seu desejo é estar no céu, porque o meu desejo também é estar lá. Mas quando Jesus voltar, eu e você estaremos em um dos dois grupos. No grupo dos salvos ou no grupo dos perdidos. Isso é o que a palavra do Senhor, é isso que a parábola quer trazer para mim e para você. Porque quando nós entendemos isso, queridos, precisamos entender que diante da nossa dificuldade, diante de nossas lutas, Jesus está voltando e aquele grupo que aceitaram a graça, aquele grupo que permaneceram fiel, é aquele grupo que estarão no grupo dos salvos. Louvado seja o nome do Senhor. Infelizmente, aquelas pessoas que permaneceram no grupo dos perdidos, é aquele tipo de pessoa que muitas vezes já esteve aqui no mesmo ambiente que eu e você estamos nesse momento. Que infelizmente, por algumas circunstâncias da vida, se acabaram se afastando dos caminhos do Senhor e deixaram Jesus de lado. Mas também vai fazer parte desse grupo, aquele grupo de pessoas que infelizmente já recusaram e ignoraram o chamado e a voz de Cristo, a voz de Deus. E talvez nesse dia, lá estará pessoas que a gente ama, que a gente quer ver muito no céu, mas por escolhas que ela mesma tomou, você acabou se afastando dos caminhos do Senhor e você até tentou, mas ela não quis ajuda. Queridos, assim como você, assim como eu, você também tem pessoas que querem ver no céu. Eu quero ver muito a minha família no céu. Minha família não é da igreja, minha família não serve por completo Jesus, mas o meu desejo é ver eles na eternidade. Assim como você também tem o desejo de ver os seus parentes no céu. Só que a gente não pode desistir. A gente precisa anunciar, a gente precisa falar de alguma forma. Mas a gente precisa entender também que a salvação ela é individual. A salvação ela é individual. E aí que entra a questão do livre-arbítrio. O livre-arbítrio. Eu e você temos o livre-arbítrio. O que você tem feito com o livre-arbítrio que Deus tem concedido para você? Meu irmão, se você, porventura, tem usado o seu livre-arbítrio para, quem sabe, para se afastar de Deus, é hora de você voltar para trás. Mas se você tem usado o seu livre-arbítrio para se aproximar dele, é hora de você continuar, na verdade, se firmando cada vez mais na presença do Senhor. Porque a perseverança é necessária nessa caminhada. Porque nós sabemos que nossos dias são difíceis, mas a gente precisa aproveitar todos os dias. Porque todos os dias é a oportunidade de viver perto de Jesus. E, infelizmente, esse grupo de pessoas que vão ficar fora do céu é por escolha própria. Não porque Jesus não deu oportunidade, mas porque, na verdade, essa pessoa, ela recusou. E eu quero convidar agora você a abrir em outro verso bíblico, Ezequiel, capítulo 33, verso 11. Se, porventura, você não está com a sua Bíblia, você pode acompanhar também na tela. Talvez a versão possa estar um pouco diferente. Mas eu quero que você acompanhe, por favor. Ezequiel, capítulo 33, verso 11. Que diz o seguinte, se você achou, diga amém, se não, diga misericórdia. Achou? Então diz o seguinte a palavra de Deus. Diga-lhes, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do ímpio, mas que o ímpio se converta do seu caminho e viva, converta-se dos seus maus caminhos, porque vos haveria de morrer, ó casa
de Israel. Então, pessoas vão se perder, não porque Deus não deu oportunidade, porque Deus deu oportunidade, mas porque simplesmente essas pessoas recusaram a voz de Deus. A Bíblia fala que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Mas, infelizmente, muitos escolhem viver de forma deliberada, como se o mundo não fosse acabar. E quando eu falo isso, eu me lembro muito do meu irmão. Já falei aqui para algumas pessoas. O meu irmão fala tanto de mudança, mas na prática ele foge. Meu irmão, ele tem problemas com álcool, com drogas, com cigarro. E hoje mesmo, por exemplo, eu estava falando com a minha mãe e minha mãe estava falando que ele passou a noite na farra. E eu fico imaginando a possibilidade e a oportunidade que eu tenho de falar para ele. Até falo, mas não aceita. Deus quer que ele se perca? Não quer. Mas, infelizmente, eu e você muitas vezes fazemos nossa parte. Mas o ser humano está com o coração tão endurecido que, infelizmente, recusa a voz do Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, em nome de Jesus, Deus nos concede a oportunidade da salvação. E o que é que você tem feito com a oportunidade que Deus tem dado para você? O que você tem feito diante das possibilidades que Ele tem te dado para que você possa permanecer? Eu quero ler com você agora um texto da irmã White que me tocou bastante, que diz o seguinte: quando por meio de arrependimento e fé aceitamos a Cristo como nosso Salvador, o Senhor perdoa os nossos pecados e suspende a punição prescrita para a transgressão da lei. O pecador se encontra, então, diante de Deus como uma pessoa justa e desfruta o favor do céu. E por meio do Espírito tem comunhão com o Pai e o Filho. Amém? Por isso, então, a partir do momento que o pecador se arrepende e aceita Cristo como seu Senhor e Salvador, ele tem a oportunidade de estar em comunhão com o Pai e com o Filho. Queridos, Jesus quer nos restaurar, Jesus quer nos mudar e Jesus quer nos transformar. Eu não sei como foi que você chegou nessa igreja no dia de hoje. Eu não sei como você chegou aqui, se longe ou perto de Jesus, com o coração afastado ou com o coração perto. Mas eu sei que você pode sair daqui com a decisão, com a fé renovada em Cristo Jesus. Porque Ele está te dando mais uma oportunidade. Ele me concede mais uma oportunidade. Mas para isso precisamos o quê? Aceitar. E aceitar envolve tomar decisão. E tomar decisão envolve sair da nossa zona de conforto. E sair da nossa zona de conforto envolve renunciar aos nossos pecados, aquilo que muitas vezes a gente faz e que a gente continua praticando e a gente sabe que é errado. Meu querido irmão, em nome de Jesus, se você chegou aqui nessa igreja no dia de hoje, quem sabe afundado no pecado, chegou a oportunidade de você voltar para trás, para o lado de Jesus, e dizer: Senhor, eu já fui longe demais, me perdoa, porque eu quero ser salvo. E você sabe muito bem que se você está levando essa vida aí, quem sabe, que se Jesus voltasse hoje, ou se você talvez descesse ao pó da terra, talvez você não morresse salvo. Deus é tão misericordioso, meu irmão. Deus é tão misericordioso comigo e com você, que Ele te concede mais uma oportunidade de salvação no dia de hoje. E essa oportunidade é para mim. Essa oportunidade é para você. A gente precisa entender que a salvação é individual, mas tomar a decisão de estar ao lado de Jesus envolve que eu e você façamos isso hoje. Quero ler outra citação para você, para ir para a parte final, que diz o seguinte. Passa aí, Nivaldo, para mim, por gentileza. Não haverá oportunidade futura em que os homens poderão se preparar para a eternidade. Nesta vida é que devemos trajar as vestes da justiça de Cristo. Esta é a nossa única oportunidade de formar o caráter para o lar que Cristo preparou, para os que obedecem os seus mandamentos. Queridos, não vai haver outro tempo. Não vai haver outra oportunidade. A parábola, ela termina dizendo que vai haver choro e ranger de dentes, simbolizando que um dia o pecado e pecadores vai acabar. E é bem verdade que você não quer estar nesse grupo de pessoas. Eu também não quero. Mas é bem verdade, se naquele grande dia, quando Jesus voltar, quando a porta da graça estiver fechada, se eu e você estivermos com o coração longe de Jesus, já era, irmão. Não vai ter outra oportunidade, não vai ter outro momento. Ou a gente está salvo,
ou a gente está perdido. Querido, se não vai haver outra oportunidade, o que é que você tem feito com as oportunidades que Deus tem te concedido nos dias atuais? O que Deus tem te proporcionado? Se porventura hoje você está afastado dos caminhos de Deus, é hora de voltar. Se porventura você está com o coração dividido, é hora de você entregar unicamente seu coração para Jesus. Se porventura você está com o coração agarrado no pecado, chegou o momento de você deixar o pecado de lado e dizer: Senhor Jesus, já fui longe demais, me perdoa. Sabe por quê, meu irmão? Nós sabemos que em breve Jesus vai voltar e Ele nos faz um convite. O convite é: venha para mim, eis que estou à porta e bato. Quando Jesus voltar, esse céu, como a parábola fala, vai vir milhares e milhares de anjos. E os anjos virão e farão a separação. Quem estiver salvo, vai para o céu. E a gente sabe que lá a gente vai passar 1000 anos, entendendo muita coisa, entendendo os porquê da vida, entendendo porque teve que ser assim. Enquanto isso, os salvos, os perdidos, estão perdidos. Não tem mais oportunidade. Depois dos 1000 anos, o milênio acaba. E essa terra, ela vai ser restaurada. O pecado não vai mais existir. E a gente vai ter a oportunidade de estar ao lado de Jesus. Meu irmão, essa é a promessa maravilhosa para mim e para você. O que é que você tem feito? Em nome de Jesus. Se hoje você está afastado de Jesus, hoje é a oportunidade. E se porventura você está desanimado na fé, pelo fato das pessoas agirem de tal forma, não olhe para isso. Olhe para essa promessa. Em breve Ele vai voltar. Ele está voltando, na verdade. Eu almejo esse dia. Eu acredito também que você almeja esse dia. Mas hoje eu quero te fazer um apelo ao teu coração. Para que você saia desta igreja com o coração renovado e entregue novamente a Jesus. Porque se você sair daqui, meu irmão, com o coração dividido, não faça isso, pelo amor de Deus. Porque se você sair daqui com o coração dividido, você está correndo o risco de perder a sua salvação. E não é isso que Deus deseja. Deus deseja que você esteja lá no céu. Deus deseja te dar uma vida nova. Mas para isso você precisa permitir. Infelizmente, nem todos irão aceitar a salvação. E aqui no ambiente da igreja, no contexto geral, o peixe bom e o peixe ruim estão juntos. Assim como na parábola do joio e o trigo. E no momento certo, esse irá fazer a separação. Que você possa almejar estar nesse local. Que você possa almejar estar ao lado de Jesus. E que você possa almejar estar ligado completamente. Você possa refletir na sua vida, como anda a sua vida com Deus. E você possa tomar a decisão de renovar o seu compromisso com Jesus. Porque é isso que Ele quer para você. Porque Ele quer salvar você. E se você entende que de alguma forma Deus falou com você hoje, através desse miserável pecador, aproveite, aceite
e não recuse a voz de Deus mais uma vez falando no seu coração. Quantos gostariam de dizer, Senhor, toma minha vida em tuas mãos, digo amém. E eu também acredito que você não quer ir sozinho para o céu. Você quer levar o seu esposo, sua esposa, seu filho e a pessoa que está no seu lado também. Eu quero levar minha família. Então abrace essa pessoa que está no seu lado nesse momento aí. Diga, Senhor, eu quero ver você no céu. Se prepara. E fica abraçados para que a gente possa orar nesse momento e a gente possa pedir a bênção do Senhor, a ajuda dele sobre nossa vida. Senhor, obrigado pela oportunidade da salvação. Obrigado porque o Senhor nos quer ver no céu. E obrigado porque o Senhor em breve retornará. Por isso, Deus, nós te pedimos e entregamos a nossa vida em tuas mãos e te pedimos que o Senhor nos ajude diante dos nossos desafios. Se porventura, Pai, a gente precisa deixar pecado de lado, Senhor, trabalhe no nosso coração para que isso seja algo real hoje e que a gente saia desta igreja com a decisão de estar ao teu lado. Por isso, Deus, se porventura tem alguém falhado, tem alguém aprofundado no pecado e ainda não tomou a decisão ao teu lado nesse momento, Senhor, receba essa pessoa em tuas mãos e ajude ela, Pai. Queremos ir para o céu, queremos ir morar na eternidade contigo, Senhor. Por isso nos ajuda. E é por isso que neste momento nós entregamos a nossa vida. Aqui, Senhor, existem famílias com um anseio e com desejo de ir para a eternidade. Que o Senhor, nesse momento, Pai, assim como elas são abraçadas, o Senhor abrace elas, Pai, fortemente. E que o Senhor esteja trabalhando no coração de cada um. Que o teu amor, Senhor, esteja preenchendo o coração e a vida. Que a tua graça, Deus, ilumine a vida delas também. E que o Espírito Santo, Senhor, esteja ajudando elas na decisão que ela tomou nesse momento. Obrigado por tudo. Essa nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Queridos, que Deus abençoe sua vida. Continue firme, não desanime e persevere até o fim, em nome de Jesus. Amém.